Começar agora, Evangelho de João, capítulo de número 3. Quem achou, diga glória a Deus. Hoje eu quero começar com você um estudo falando sobre quem nós somos. Por quê? Porque se eu não me conhecer, se eu não souber quem eu sou, o que acontece quando a gente nasce de novo, eu não tenho como vencer o que precisa ser vencido, que é o pecado, a nossa vontade, o nosso eu. Então eu quero começar um estudo falando para você o que nós somos. Porque às vezes nós ficamos pensando e já ouvimos que o nosso Deus, ele é três, mas ele é o quê? Ele é um só. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí a gente fica pensando, mas como é que isso funciona? Só olhar para nós. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos aonde? Em um corpo. Então a gente precisa começar a entender o que acontece quando eu encontro Jesus, o que realmente é novo em mim, o que é velho, o que eu preciso fazer com o meu espírito que foi recriado, com a minha alma, que é indestrutível, está em mim, e com o corpo. Essa vai ser a maior luta, porque a Bíblia diz que a carne está sempre lutando contra o quê? Contra o espírito, e o espírito contra a carne, e eu preciso vencer a minha carne, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Então hoje nós vamos começar esse estudo sobre o ser humano em 3 dimensões, é o que eu vou começar a falar com você, e nós iniciamos falando sobre o novo nascimento, que é algo que precisa acontecer com todo cristão, e quando a gente nasce, tem que saber agora o que fazer com cada parte do meu ser. João capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim, leia comigo: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era príncipe dos judeus. Versículo 2, e ele foi ter de noite com Jesus, e disse: Rabi, bem sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele reconhecia que Jesus era chamado por Deus, ele tinha algo especial. A Bíblia já traz um detalhe, diz que ele foi de noite, talvez porque até tinha vergonha que alguém visse ele perto de Jesus. Aí diz o versículo 3, e Jesus disse, pega uma caneta que aqui nós vamos começar a estudar algo importante. E Jesus respondeu e disse, todo mundo, o que Jesus disse? Na verdade te digo. O que ele disse? Que aquele que não nascer de novo, o que diz a Bíblia? Ele não pode ver o reino de quem? E é isso que a gente tem que começar a entender, para que depois a gente prossiga nesse estudo a cada domingo. Agora observe, primeiro, nascer de novo é algo que todo cristão precisa passar por isso. Eu sei que tem muita gente que já está há um tempo na igreja, mas nós temos muitas pessoas novas também. O que é o nascer de novo? Nós chamamos o nascer de novo, muitas vezes, a gente fala assim, que a pessoa precisa ter um encontro com Deus. Você já ouviu falar disso? Ah, você precisa ter um encontro. Aí quando a gente fala assim, ter um encontro, a pessoa ela fica pensando, mas como assim ter um encontro, né? A pessoa fica pensando, o que é isso? Será que eu tive? E 10 vezes até gera uma dúvida no coração. Será que eu tive um encontro, não tive um encontro? Porque quando a gente fala, você tem que ter um encontro com Deus, a pessoa fica pensando, como é que é isso? Eu estou na igreja, vejo uma luz, um anjo, o que eu vejo? Uma nuvem branca, dá um arrepio? Não. O que é ter um encontro? O que é nascer de novo? Todo ser humano, ele nasce em pecado. Todo ser humano nasce longe da presença de Deus. E normalmente, como a gente nasceu longe, não conhecemos nada de Deus, se não tivermos alguém que fale, nos explique, nos mostre, levamos alguns anos para encontrar esse Deus verdadeiro. E às vezes a pessoa acaba indo para uma religião, servindo a Deus da forma dela e da forma que a religião ensina, não da forma bíblica, que é a forma que nos leva para o céu. Daí a pessoa vai para a religião. Só que o que a gente precisa entender? Chega um dia que a gente entende que nós não somos perfeitos. E por mais que a gente tente fazer tudo certo, nós sempre acabamos errando. Por mais que a gente tenta fazer tudo certo, nós sempre acabamos errando. Então tem aquele dia que a gente vai ouvir a palavra, a gente vai ter um encontro com Jesus. Vamos ouvir o Evangelho e vamos entender a verdade. Eu sou um pecador, eu sempre acabo errando, e eu entendo que eu preciso aceitar quem? Jesus. Esse é o dia que eu tive o encontro. Foi o dia que eu entendi quem eu era e aceitei Jesus, porque eu entendi quem Ele é e o que Ele fez por mim. Eu aceitei Ele como meu Salvador. Esse é o dia que eu nasci de novo. Esse é o dia que eu tive um encontro com Deus, que eu tive um encontro com o Senhor. Aí Jesus continua dizendo para o Nicodemos no 4. Olha o que Jesus vai dizer para ele. E disse-lhe Nicodemos no 4: como pode um homem nascer sendo velho?
Porventura, pode voltar ele a entrar no ventre de quem, pessoal? Da sua mãe nascer? O que nós percebemos aqui? Que o Nicodemos não entendeu nada do que Jesus falava. O Nicodemos levou para o lado natural, nascimento humano. Olá para você que está aí no meu canal, que prazer ter você. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para que você possa receber todas as mensagens do canal e compartilhe com quem precisa para que mais pessoas sejam abençoadas. O nascimento humano do ventre de uma mulher, enquanto Jesus estava falando do nascimento espiritual. Quando eu ouço a palavra, entendo que eu nasci em pecado e me rendo, decido aceitar o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Quem é que já aceitou Jesus aqui? A gente já aceitou como Salvador pessoal, agora segue. Aí diz o 5. E Jesus respondeu, o que Jesus disse para ele? Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer, primeiro do quê? O que é a água? A água é um símbolo da palavra de Deus. E é verdade, tem aquele culto que a palavra fala, e nós somos impulsionados. A palavra toca o nosso coração de uma forma completamente diferente, que a gente entende. Puxa, eu preciso me entregar, eu tenho que aceitar Jesus como Salvador. Tem aquele dia que a palavra toca o coração de uma forma profunda. Então eu preciso nascer primeiro da água, a palavra me tocou, me impulsionou, vai vir o batismo também das águas. E depois ele diz, tem que nascer da água e nascer do quê? Agora esse Espírito é em letra maiúscula, porque ele está falando do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas, é uma evidência da salvação de todo cristão. Se nós estamos na igreja e ainda não fomos batizados com o Espírito Santo e ainda não falamos em línguas, busque isso. Você precisa ser batizado, você precisa tirar mais tempo para adorar, precisa pedir isso para Deus. Senhor, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não é que você não tem o Espírito Santo, tem, porque é Ele que moveu, Ele que nos trouxe para a igreja, Ele que nos fez aceitar Jesus. Só que eu ainda não estou transbordando do Espírito Santo. Eu tenho Ele, só não estou transbordando. E isso é muito necessário na vida de todo cristão, porque é a evidência da salvação. Então ele diz, primeiro eu tenho que nascer da onde? Da água. Ouvimos a palavra, aceitamos Jesus. Agora eu tenho que nascer do quê? Do Espírito. Todo mundo precisa ser batizado com o Espírito Santo, isso é muito importante. Aí ele diz aqui, se não acontecer isso, o que ele diz? Não pode entrar no reino de quem? Então eu preciso nascer da vontade de Deus. 6. O que é nascido da carne, o que ele é, pessoal? Ele é carne. E agora o que é nascido do Espírito, o que ele é? Tem muito cristão que está dentro da igreja, mas ainda continua vivendo na carne. Aí ele dá um mau testemunho, daqui a pouco está desanimado, daqui a pouco não lê a Bíblia, não ora, não busca, daqui a pouco está desviado da igreja. Esse é o cuidado que você vai ter que ter ao nascer de novo. Aí diz mais o 7. Não te maravilhes de ter dito, o que Jesus falou para o Nicodemos? Necessário vos é nascer. Então tem que haver essa transformação, essa mudança que a palavra, o Evangelho começa a fazer em nós de dentro para fora. Então a gente nasce de novo, a gente se converte, tem aquele dia que a gente se entrega para Jesus, que nós tomamos uma decisão, Ele vai ser o meu Salvador e eu quero viver uma vida com Ele. O que acontece quando eu aceito Jesus? Vai para o capítulo 1 de João, vamos lá. João capítulo 1. Então todo homem precisa nascer de novo. Isso é muito necessário para todos. E o que acontece então quando eu aceito Jesus, pastor? Versículo 12 diz assim para mim e para você. O que diz o 12? Mas a todos quantos o receberam. O que a Bíblia diz? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. Aos que creem no seu nome. Primeiro detalhe, todo mundo é filho de Deus? Não. Só é filho de Deus quem aceitou quem? Jesus. Então não basta apenas vir na igreja. Tem um dia que eu tenho que aceitar Jesus. Eu tenho que decidir entregar minha vida para Ele. Eu tenho que decidir viver a vida nova que Ele tem para mim. Quando eu aceito, então eu estou me tornando um filho de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade do quê? Da carne. Nem da vontade do varão, mas da vontade de quem? Essa é a vontade de Deus, que todo homem se converta, que todo homem se entregue, que todo ser humano aceite Jesus como Salvador. Essa é a vontade de Deus, que todos nós nos entregássemos, vivêssemos uma nova vida com Deus. Então todo ser humano quando chega na igreja,
ele tem que passar pelo processo de nascer de novo, de ter um encontro, de aceitar. Quando eu aceito, eu me tornei um filho. Agora eu faço parte do reino de Deus e começo a receber todos os direitos que os filhos de Deus têm. Olha o versículo 16, o que diz a Bíblia? E todos nós recebemos também da sua plenitude. Olha o que diz, com graça sobre graça. Então a Bíblia está dizendo que eu recebi tudo que Jesus tem para mim. Quando eu aceito Ele como Salvador, eu recebi um pacote junto com isso. Algumas coisas nós usamos. Quem é que já usou autoridade aí para expulsar algum mal, demônio? Você já usou? Então, às vezes a autoridade usamos. Usamos algumas coisas, mas muitas vezes a gente não sabe tudo que recebeu. Não sabe tudo que Ele fez. Não sabemos tudo que Jesus nos deu através da morte da cruz. Às vezes a gente não sabe tudo. Algumas coisas estamos usando. Aquilo que não sabemos, poderíamos estar desfrutando e muitas vezes ainda não estamos. Todo ser humano precisa nascer de novo se quer ir para o céu. Aceitar, ter um encontro com Jesus, receber Ele como Salvador para se tornar um filho de Deus. Tá, e quando eu aceito Jesus, alguma coisa muda na nossa vida? Segundo aos Coríntios capítulo 5. Segunda aos Coríntios capítulo 5. Vai um pouquinho para frente comigo. Todos encontraram? Então, temos que nascer de novo, aceitá-lo como Salvador, para recebermos tudo que Ele tem para nós. E quando eu aceito, o que acontece? Segundo aos Coríntios 5,17. O que diz a nossa Bíblia? Todo mundo junto, está escrito assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo. O que ela vira, pessoal? Nova criatura. E eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez o quê? Então, quando eu aceito Jesus, eu ganho uma nova identidade em Deus. Eu ganho uma identidade em Cristo, uma identidade na família de Deus. A Bíblia diz que quando eu aceito Jesus, tudo na minha vida se fez novo. Os pecados, tudo que eu fazia, Deus vai apagar. E é como se eu começasse a escrever uma nova história agora com Deus. É para isso que Deus nos chamou, por isso que nascemos de novo, por isso que aceitamos Jesus como Salvador, ganhamos uma nova identidade. Antes éramos filhos das trevas, servíamos ao pecado ou ao diabo. Hoje nós temos uma identidade nova, somos os filhos da luz, pertencemos ao reino, e tudo que o reino tem é direito meu e seu, que nós temos que começar a descobrir para que a gente possa começar a desfrutar desses direitos que o reino de Deus nos deu. Vamos ler de novo 17. Se alguém está em Cristo, o que nós nos tornamos? Então algumas coisas começam a mudar dentro de nós. Algumas coisas serão mudanças automáticas dentro de nós. Outras coisas, nós precisamos também fazer a nossa parte para que essas mudanças aconteçam. E você sabe que quando você se entregou e aceitou Jesus, algumas coisas mudaram em você da água para o vinho, e outras não. Que eu vou começar a te ensinar que nós precisamos fazer a nossa parte para que essas mudanças venham. Vamos ler de novo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Agora continua. E as coisas velhas passaram, porque tem coisas que mudaram da água para o vinho. E tudo se fez o quê? É isso que Deus espera. Que a gente comece a viver uma vida nova, porque Deus não chamou eu e você para a igreja para sermos iguais ao mundo. Deus te recebe do jeito que você veio, não importa o pecado que você praticava, o que você fazia. Ele diz, pode vir como você está, só que Ele não disse, eu vou te deixar desse jeito. Deus quer fazer uma obra em mim e você, uma obra de nos transformar, de nos moldar, de nos lapidar, para que quem olhar para você não consiga mais entender quem você é. E quando aceitamos a Jesus e começamos realmente a viver uma vida com Deus, a família, amigos, colegas, todo mundo que estiver ao nosso redor, ele começa a olhar para você e dizer, como você está diferente? O que aconteceu com você? Você não faz mais isso? O que houve? Você está diferente, você está mudado. As pessoas começam a ver essa transformação. Isso precisa acontecer. Agora, o que é novo, o que é velho e o que eu tenho que fazer com cada parte do meu ser quando eu estou em Jesus? 1 Tessalonicenses 5. Lá no Novo Testamento também. 1 Tessalonicenses capítulo 5.
Vamos juntos lá? 1 Tessalonicenses 5. Vamos juntos ler o versículo 23 agora. 1 Tessalonicenses 5, 23. Você vai ler com o pastor o que diz a Bíblia Sagrada. Todo mundo junto. O que diz a nossa Bíblia? E o mesmo Deus de paz. O que esse Deus quer fazer em nós? Leia. Ele vos santifique. Aonde que Deus quer me santificar, pessoal? Em tudo. Então, quando eu aceito Jesus, nasci de novo, me tornei filho, sou uma nova criatura, Deus quer começar agora na nossa vida um processo de santificação. Santificação é um processo. Ser santo é uma coisa, estar se santificando é outra. E vai começar esse processo agora na nossa vida de mudança. Mudança onde? Vamos lá. Porque o homem tem 3 partes. Aí ele diz aqui: vos santifique em tudo. Primeiro, onde que eu tenho que ser santificado? Em todo o vosso espírito. Aonde mais que eu tenho que me santificar? Alma. Aonde mais eu tenho que me santificar? No corpo. Sejam plenamente conservados. Como é que eu preciso conservar? Conservação também é um processo que de tanto tempo eu tenho que ir lá. Por exemplo, quem é que já pintou a sua casa aí alguma vez? Você já teve que pintar a sua casa ao longo dos anos ou não? O lugar onde você mora. Se é alugado, você vai pintar quando entrega. O que é pintar? Eu estou fazendo o que com aquele lugar? Conservando. Então Deus está dizendo que eu preciso conservar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, porque quando eu aceitei Jesus eu virei uma nova criatura. E se eu não me conservar na santidade, me conservar naquilo que Deus deseja, tem muito cristão que se desvia. Aceitou Jesus, foi uma bênção nas mãos de Deus, mas com o tempo se desviou e às vezes não está mais no caminho de Deus. Então eu preciso entrar nesse processo de me conservar. Olha o que diz aqui, como é que diz? E o mesmo Deus de paz vos santifique aonde? Em tudo. Aonde que eu tenho que ser santificado? No espírito, na alma e aonde? Então nós nascemos de novo. E aí nós temos que nos perguntar, tudo bem, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, mas o que em mim realmente é novo e o que não é novo? Quando a gente aceitou Jesus, a nossa carne, ela mudou ou continua a mesma? É a mesma, não houve mudança. Então a minha carne não é nova, eu vou ter que fazer alguma coisa com ela. Quando eu aceitei Jesus, eu ainda tenho lembranças do passado, da infância, de tudo que eu vivi. Então a minha alma, ela não foi renovada, ela não é nova. Então eu preciso fazer alguma coisa com ela também. A Bíblia ensina tudo isso que tem que ser feito. Agora, o que realmente é novo quando eu aceitei Jesus? O meu verdadeiro eu, o meu espírito. Ele foi recriado. Ele tem vontade de servir a Deus. Ele tem desejo de buscar. Ele precisa ser fortalecido. A minha mente continua com os pensamentos do passado, muitas vezes até costumes, coisas. A minha mente precisa ser renovada. Se eu não renovar a minha mente com a palavra, eu vou acabar enfraquecendo o meu espírito com o tempo, me afastando de Deus. E a minha carne? A minha carne eu vou ter que aprender a sujeitá-la, a vencer a minha vontade para fazer a vontade de quem? Porque a nossa carne veio lá do mundo. Tem coisas que para a nossa carne é normal. Tem coisas que para nós, quando estávamos no mundo, a consciência não doía, tudo era normal, para nós era assim mesmo. Agora a gente precisa começar a vencer a carne, crucificar ela, levar ela para a palavra de Deus e mostrar o que a palavra diz que devemos fazer. Então eu preciso começar um processo de santificação nas 3 partes do meu ser, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, para que eu possa agradar a Deus. Vamos ler o versículo aqui que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Como é que eles têm que ser? Plenamente conservados como? Irrepreensíveis. Ninguém pode apontar o dedo e falar nada. Para a vinda do nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Quem é que quer ir para o céu? Diga glória a Deus. Então nós temos que continuar esse processo que Deus começou. Nós aceitamos Jesus. Nós nascemos de novo. Você já nasceu de novo? Nascemos de novo. Nos batizamos nas águas. Muitos já foram batizados no Espírito Santo. Quem não for precisa ser batizado. Só que Deus está dizendo que esse processo de santificação que Deus iniciou através da morte do Senhor, eu tenho que conservar isso, eu tenho que manter isso, trabalhando no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, em cada parte do meu ser. Agora eu vou ter que saber o que fazer com cada um, porque o espírito é novo. O que eu tenho que fazer com o meu espírito, já que ele é novo? Fortalecê-lo. A minha alma não é nova, porque eu lembro do passado, de todas as coisas. O que eu tenho que fazer? Renovar a minha alma.
E a minha carne, pastor, que está aqui, esse corpo físico que com o tempo vai envelhecendo e que às vezes tem a vontade e a natureza da carne, o que eu tenho que fazer com ela? Crucificá-la, vencê-la. Eu não posso deixar a minha carne me dominar, porque senão sai da vontade de Deus. E a Bíblia diz que todo ser humano tem uma luta dentro de si, entre a carne e o que, pessoal? E o espírito. Então a gente vai aprender a cada reunião que eu vou fazer aqui. Eu vou falar agora separadamente sobre cada parte do nosso corpo e como vencer. Na próxima semana eu vou falar sobre a nossa carne. Ela não foi renovada, a carne não nasceu de novo, e eu vou te mostrar que a gente precisa vencê-la. Porque se eu fizer a vontade da minha carne, eu vou me afastar de Deus. E Deus não me chamou para andar e fazer a vontade da minha carne, mas fazer a vontade de quem? Dele. Se você, talvez, pastor, ainda não fui batizado com o Espírito Santo, você precisa. Temos que nascer da água e do Espírito. Somos um ser que tem 3 dimensões. Um espírito que tem uma alma e habita onde? No corpo. Agora eu vou começar a te ensinar o que fazer com cada parte do meu corpo. Primeiro, a carne, ela precisa ser vencida. Ela precisa ser crucificada. E só tem uma forma de vencer a minha carne: quando eu começo a fortalecer o meu espírito, que nasceu de novo e que tem vontade de buscar as coisas de Deus. Se eu não fortalecer o meu espírito, eu vou enfraquecendo, eu vou parando de orar, eu vou parando de ler a Bíblia, eu vou parando de ter vontade de vir na igreja, e a carne vai ficando mais forte, vai nos dominando, e tem muito crente que se desviou porque não continuou esse processo de santificar as 3 partes do meu ser: o meu espírito, a minha alma e o quê? E o meu corpo. Semana que vem eu vou continuar falando com você sobre esse processo. Vamos ficar de pé.